Olá, candidatos. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida. E esse vídeo é para você que aguarda ou acabou de receber o resultado da prova discursiva do TJ de Rondônia. Se você pretende interpor recurso e tem dúvidas sobre como elaborar um excelente recurso e se o recurso ele de fato é efetivo, se ele pode majorar sua nota, esse é o vídeo certo, é o vídeo que você deve assistir. Vou começar esclarecendo algumas dúvidas que são recorrentes sobre o recurso, sobre a interposição de recurso. A primeira dúvida que eu quero esclarecer, e que vocês sempre têm, diz respeito à possibilidade de redução da nota. Então, eu já tranquilizo vocês dizendo que, quando existir essa possibilidade, a banca ela traz em edital essa previsão. Não é o caso do edital do TJ Rondônia, então fiquem tranquilos, né? Ao interpor o recurso, a possibilidade é de majoração da nota ou de manter a nota. E a banca? Essa banca ela tem tradição em majoração da nota? É de fato possível aumentar a nota ou, né, essa é uma banca menos flexível em relação ao deferimento do recurso? Eu digo com muita experiência, uma ampla experiência na elaboração de recursos, que a banca ela é sensível sim a majoração da nota. Algumas bancas tradicionais, até alguns anos atrás, não eram sensíveis. Então, a gente sempre via, né? O que nós observávamos era que os candidatos tentavam majorar via recurso a nota da discursiva e não alcançavam êxito. Mas, de 4 anos para cá, a gente tem visto uma verdadeira mudança na postura de bancas tradicionais, como a FGV, Sebrasp, e o que a gente vê é o aumento, sim, da nota. Então, é uma realidade. Isso quem diz, né? Não sou eu, professora Vivian, isoladamente, mas há comprovação, inclusive, nos editais de concursos anteriores. Então, a possibilidade de majoração, ela é real. E como você alcança, né? Como é que você elabora um bom recurso, né? E aí tem esse resultado positivo. Qual é o segredo da elaboração de um excelente recurso? Vou começar dizendo que eu e minha equipe, né? Eu dou essas dicas aqui para vocês, porque eu e minha equipe já trabalhamos há aproximadamente 8 anos elaborando recursos para as principais bancas do país e com um nível de aprovação de deferimento muito grande, muito exitoso. Então isso me permite falar com propriedade e tranquilidade quais são aí os ingredientes, os requisitos para um excelente recurso. A primeira coisa, então, eu vou dar essas dicas aqui para você. Claro, se você também quiser contar com o conhecimento, a experiência da minha equipe, da equipe da professora Vivian Barros, você pode enviar sua prova, nós receberemos, estaremos aí em regime de plantão recebendo as provas do TJ Rondônia. E se você, então, tiver interesse, você pode enviar sua prova via WhatsApp para 021 97 965 9727. A avaliação não tem custo algum, tá? Nós lemos as provas, avaliamos e somente após a verificação de viabilidade de recurso, se você quiser, então, que a nossa equipe elabore o seu recurso, então nós elaboraremos com o maior prazer, com atenção, com esmero, enfim, com todo o profissionalismo que a equipe da professora Vivian Barros, né, tem. Então, vai ser um prazer fazer o seu recurso, caso você tenha interesse. Manda a prova que a gente avalia, não tem custo essa avaliação, repito. Se você tiver interesse, então, em contratar os nossos serviços, estamos aí, né, brigando pela majoração, pelo aumento da sua nota. E se você quiser fazer o seu recurso, né, se você conseguir esse distanciamento, às vezes não é que o candidato não sabe escrever, não é que ele não consiga produzir uma peça de recurso, mas o candidato às vezes, né, ele está tão envolvido no certame, tem também aquele lado, né, emocional de elaborar uma peça para defesa da sua nota, que o impede, né, que faz com que ele tenha um pensamento, não, puxa, é melhor contratar uma equipe para fazer o recurso. Então não é que o candidato não tenha capacidade, habilidade para elaborar o recurso, mas nós entendemos que, né, o prazo para a elaboração do recurso é sempre muito curto e o candidato está sempre muito envolvido emocionalmente com a prova, então talvez isso não o permita fazer um trabalho tão bom. Mas se esse não for o seu caso, né, eu vou dar aqui as dicas para que você faça o seu próprio recurso. E aí, quais são as características de um excelente recurso? Primeiro, o recurso ele tem que ser objetivo. Algumas bancas, inclusive, estabelecem um limite, né, uma limitação espacial para a elaboração do recurso. Então, é sempre interessante que você escreva de forma objetiva. Não é um tratado, né, o seu recurso não vai ser exitoso se você escrever muitas linhas, não é isso. Você tem que ser objetivo. Esse é o primeiro, né, digamos aí, o primeiro requisito para um excelente recurso. Então, objetividade,
concisão quando for redigir o seu recurso, sempre recurso conciso e um recurso com comprovação. Como é que Vivian, como é que é essa comprovação? A comprovação é a seguinte: sempre que possível, faça referência a trechos da sua prova. Presta muita atenção, né? Às vezes a banca ela libera um gabarito, um padrão de resposta, e você olha a sua resposta, né, a sua prova, e olha o gabarito e fala assim, puxa, mas eu não cheguei ali. Mas você pode ter chegado muito perto do que a banca, do que a banca esperava. Ou o seu texto, embora ele você não tenha conseguido com as mesmas palavras, enfim, não tenha conseguido alcançar ali o que a banca esperava, ele tem uma qualidade técnica que te permite defender a majoração de nota. Então, isso é fundamental. E aí, como você comprova isso? Você tem que fazer referência a trechos, né, da sua prova. Você pode reproduzir esses trechos ou você pode fazer referência às linhas. Mas é importante que haja essa referência, inclusive, para que o seu recurso ele seja um recurso personalizado, né, e não seja compreendido pela banca como um recurso em massa. Então, primeira característica é a objetividade. Então, a redação, né, a peça de defesa, ela tem que ser objetiva, a redação concisa. Em segundo lugar, você precisa trazer ali, né, você precisa comprovar por que o seu texto merece essa majoração. Então, se você não conseguir usar as palavras, né, os termos do gabarito, mas o seu texto ele possui qualidade técnica, então é isso que você vai defender. E, em terceiro lugar, cordialidade. Então, usar expressões sempre cordiais, né, uma linguagem mais elegante, não precisa extrapolar, tá? Você pode usar expressões de endereçamento como prezados examinadores, nobre banca, nobres examinadores, e isso, né, por si só já é ser cordial, ser elegante, né? Você não precisa extrapolar nesse endereçamento à banca. Então lembre-se, claro, né, de ser cordial. E uma dica aqui de ouro, né, que nós aqui do Ágora, aqui da equipe da professora Vivian Barros, nós sempre fazemos o recurso com essa orientação, é a seguinte: nunca peça pontos à banca, tá? Em 2017, por exemplo, nós elaboramos um recurso para uma candidata da BIM e na nossa análise, na nossa avaliação, essa candidata ela não conseguiria ir mais do que 3,5 pontos e ela conseguiu uma majoração de 7 pontos. E isso foi possível porque nós não engessamos ali, nós não pedimos uma quantidade específica de pontos. Porque se você imagina que a sua redação ela pode ser muito mais bem avaliada pela banca, que pode te dar uma nota maior do que a nota que você pede. Também não é de bom tom você pedir, né, uma quantidade específica de pontos. Então, observe, não peça, né, peço majoração de 1 ponto. Não, peça, claro, se você quiser usar uma expressão mais genérica, você pode pedir a pontuação máxima. E aí vamos ver como a banca vai se comportar. Mas a palavra final é sempre da banca examinadora. Então, vamos deixar que a banca decida sobre a pontuação. É muito mais elegante fazer esse endereçamento à banca. E claro, por último, o recurso não é uma garantia de majoração de nota. Quando você interpõe o recurso é sempre uma tentativa de majoração. Eu, professora Vivian, que coordeno aí a elaboração de recursos junto com a minha equipe há 8 anos, o que eu sempre digo para vocês é, se puder, interponha. Hoje as bancas elas são muito sensíveis a essa revisão de nota e tudo pode mudar aí na fase pós-recursal, né? na fase de recurso da prova, né? Após a divulgação do resultado de recursos da prova discursiva. Tudo pode mudar, é sim uma realidade. Eu e minha equipe estamos aqui 8 anos construindo histórias de sucesso, histórias de êxito, com essa certeza de que sim, pode haver essa mudança. Essa mudança ela pode definir a sua nomeação no concurso, então se puder, interponha. Se quiser contar com a minha ajuda, com a ajuda da equipe da professora Vivian Barros, envie sua prova para 021 97 965 9727. A avaliação não tem custo algum. Espero então, né, que com essas dicas você possa elaborar o seu recurso ou entre em contato com a nossa equipe para batalharmos aí o aumento da sua nota. Até o próximo vídeo.